Este é o primeiro ano do início do fim do mundo. Todas as pessoas tiveram seus corpos infectados por um tipo de parasita. Desde que levantem a cabeça e vejam a luz da lua, uma espécie misteriosa de parasitismo irrompe dentro do corpo, fazendo com que suas emoções comecem a enlouquecer, até que o sistema imunológico seja destruído. A camada superficial da pele começa gradualmente a exsudar pelos negros. Por isso, os cientistas construíram especialmente uma base para concentrar esses potenciais infectados para experimentos. E também prepararam gaiolas de aço extremamente resistentes. Mas apenas com isso, será que é suficiente? Como experimento para salvar a humanidade, o antídoto experimental precisava ser administrado com extrema cautela. Antes disso, era necessário coletar o soro sanguíneo de todos. Quando tudo ficou pronto, os cientistas retiraram o antídoto experimental e o pingaram nos olhos das pessoas. Diziam que, desde que esse líquido entrasse nos olhos, os infectados deixariam de temer a luz da lua. No entanto, nesse momento, uma mulher começou a chorar, dizendo que achava que o experimento terminaria rapidamente, mas não esperava que realmente fossem levar isso tão a sério. Após alguns minutos, a tampa acima de suas cabeças finalmente foi empurrada pela máquina, e a luz da lua já havia se derramado sobre todos os experimentadores. Surpreendentemente, os experimentadores não apresentaram nenhuma mudança. Claramente, o antídoto desenvolvido pelos cientistas havia sido um sucesso. Todos exibiram sorrisos. Mas será que a verdade era realmente tão simples assim? O diretor imediatamente ordenou o início da produção em massa do antídoto. Porém, algo que ninguém esperava aconteceu. Os cientistas descobriram que, quando o antídoto se fundia dentro do corpo, na verdade ele não conseguia se integrar completamente, existindo a possibilidade de rejeição, ou seja, o antídoto só poderia ter um efeito temporário. Enquanto todos ainda estavam chocados, os infectados do outro lado começaram a mudar. Parecia haver uma força rasgando seus corpos por dentro, fazendo com que seus corpos se torcessem de forma incontrolável, até que pelos começassem a crescer também em seus braços. Somente então os cientistas perceberam que a tampa de antes nunca havia sido fechada. Mas agora já era tarde demais. Os funcionários entraram em pânico. Os experimentadores já haviam começado a se transformar completamente. Em pouco tempo, seus pesos aumentaram 10 vezes, até que evoluíram de humanos para lobisomens. E esse foi o início de uma grande catástrofe. A doutora ordenou imediatamente a evacuação da base. Mas onde ainda havia tempo, mesmo ela se esforçando para fazer todos fugirem, os lobisomens já haviam destruído os equipamentos em pedaços. Quando ela conseguiu sair, todas as luzes estavam piscando. Após virar uma esquina, encontrou por acaso um colega. Naquele momento, eles já não tinham mais onde se esconder. A doutora queria encontrar um quarto para se esconder primeiro, mas os lobisomens já se aproximavam silenciosamente por trás. Felizmente, havia um vidro resistente bloqueando-os. Porém, quando se deram conta, outro colega ferido ao lado já havia parado de respirar devido à perda excessiva de sangue. Agora, restavam apenas a doutora e Jeff. A doutora queria voltar para pegar o antídoto, mas lá fora estava cheio de lobisomens agitados. Jeff tentou desesperadamente impedi-la, pedindo que se acalmasse e esperasse os lobisomens irem embora para então encontrar uma oportunidade de pegar o antídoto. Depois de esperarem 3 horas seguidas, quando retornaram furtivamente à sala do antídoto, ao se virar, descobriram que ainda havia lobisomens na base. Sem escolha, só puderam continuar esperando. Após mais 3 horas, finalmente chegaram ao local. Para sobreviver no ambiente do fim do mundo, os dois primeiro vestiram seus equipamentos e depois pingaram o antídoto nos óculos. Embora o antídoto fosse apenas temporário, ainda era muito melhor do que não ter nada. Como a doutora já não tinha para onde ir, Jeff esperava que ela o acompanhasse para salvar sua família. A doutora concordou prontamente. Porém, assim que entraram no carro e se prepararam para partir, a esposa de Jeff ligou dizendo que o lado de fora já estava cercado por um grande número de lobisomens. A doutora ao lado aconselhou a não fazer nenhum barulho, pois os lobisomens seguiam os sons. Mas justamente enquanto falavam ao telefone, atrás da esposa surgiu um pedido de socorro humano. Ela contou a situação a Jeff, mas ele pediu que ela não abrisse a porta. No entanto, quando a esposa foi até o monitor, percebeu que era sua melhor amiga. Nesse instante, ela não conseguiu mais se importar com a ordem de não abrir a porta, afinal, não podia abandonar a amiga. Mas no momento em que estava prestes a abrir, aconteceu o pior. Não apenas a amiga foi capturada pelos lobisomens, como Jeff, ao tentar avisar, sofreu um acidente de carro. Mesmo após meia hora, o local ainda soltava faíscas. Os dois finalmente acordaram do desmaio. Felizmente, nenhum lobisomem apareceu para feri-los. Eles decidiram voltar para casa a pé por enquanto. Caminharam silenciosamente por meia hora, e ao entrar na cidade, descobriram uma rua cheia de lobisomens sob a noite. Forçar a passagem seria irrealista. Assim, só puderam se esconder entre os carros da estrada, avançando aos poucos. Mas justamente quando se moviam furtivamente, o relógio de Jeff começou a tocar de repente. Em um instante, todos os lobisomens perceberam os dois.
Eles correram 3 quilômetros achando que estavam a salvo, mas ao virar a cabeça, os lobisomens ainda estavam logo atrás. Sem alternativa, correram em direção a um shopping. Felizmente, aproveitaram o último momento antes do fechamento e conseguiram se esconder lá dentro. Os lobisomens ficaram do lado de fora, mas estranhamente, por que as portas tinham se fechado de repente? Antes que pudessem entender, surgiu uma criança ao lado, que rapidamente correu para dentro. Os dois seguiram imediatamente. Será que ali dentro era o castelo do fim do mundo deles? Caso contrário, como poderia haver uma criança ali? Antes que entendessem o que estava acontecendo, uma adaga surgiu subitamente atrás deles. Jeff e a doutora rapidamente apontaram suas armas para o estranho. Jeff queria descobrir quem eles eram, mas o grupo apenas disse que aquele era o território deles, e que nenhum estrangeiro era permitido. Jeff explicou que só estava de passagem e queria apenas usar o túnel subterrâneo para evitar os lobisomens do lado de fora. Surpreendentemente, o líder concordou imediatamente em deixá-los entrar no túnel. Mas em pleno fim do mundo, como poderia haver algo tão fácil assim? De fato, o túnel poderia levar a um local a 1 quilômetro de distância, mas após andarem apenas algumas centenas de metros, foram bloqueados por um portão de ferro. Jeff pensou em usar a arma para abri-lo, mas antes mesmo de começar, um lobisomem desceu lentamente atrás deles. Os dois perceberam imediatamente que aquilo havia sido obra do grupo de antes. Eles ficaram paralisados no lugar. 3 dias depois, ambos finalmente caíram no chão, derrotados. Estranhamente, o lobisomem não parecia ansioso para machucá-los, apenas jogava Jeff de um lado para o outro calmamente. Seria efeito do antídoto no corpo? Quando o lobisomem avançou novamente, Jeff rapidamente pegou um cano e o levantou, conseguindo escapar por pouco. Após eliminar o lobisomem do túnel, os dois retornaram com sucesso à estrada. Desta vez, porém, encontraram armas e sons de tiros por toda parte. Ao se aproximarem, viram uma equipe usando fogo pesado para eliminar lobisomens. Eles pensaram que talvez estivessem salvos. Mas após a equipe eliminar os lobisomens, ambos os lados não conseguiam distinguir amigos de inimigos. Jeff e a doutora tentaram explicar, mas inesperadamente outro lobisomem surgiu. Instantaneamente, todas as armas pesadas começaram a disparar. Jeff e a doutora só puderam encontrar oportunidades para se esconder. Parecia que confiar naquela equipe não era realista. Jeff encontrou um carro e decidiu sair dali, mas enquanto esperava a doutora entrar, ela foi atingida. Agora restava apenas Jeff. Do outro lado, a esposa de Jeff confortava a filha para que não tivesse medo, mas as luzes começaram a piscar. Percebendo que algo estava errado, a esposa rapidamente trancou a porta e pegou uma arma para proteger a filha. Ela gritou para que os lobisomens viessem, mas ao se recompor, percebeu que as câmeras haviam sido destruídas. Do lado de fora, lobisomens astutos já estavam de olho nos postes de energia. Logo, a eletricidade da casa foi completamente cortada. As duas só podiam contar com uma luz fraca para enxergar. Não importava o quanto a esposa procurasse armada, não conseguia encontrar onde os lobisomens estavam. Até que percebeu algo errado, e então os lobisomens caíram do céu. Mãe e filha se esconderam no quarto, tremendo de medo. No momento de maior perigo, Jeff dirigiu até a frente da casa. Ainda havia pequenos lobisomens vigiando, mas vendo sua esposa e filha em perigo, ele cerrou os dentes e pisou fundo no acelerador. A esposa ouviu o barulho, mas ainda precisava ser cautelosa, pois no fim do mundo qualquer um poderia aparecer. Felizmente, quando elas chegaram à porta, quem estava ali era seu marido, mas ainda estava longe de acabar. Logo após algumas palavras familiares, sons de lobisomens ecoaram lá fora. A esposa rapidamente levou a filha para se esconder, enquanto Jeff ficou paralisado no lugar. Faltavam apenas pouco mais de 10 minutos para o nascer do sol. Se não conseguissem aguentar até lá, esses minutos seriam suficientes para perder a vida. Se fosse apenas ele, tudo bem, mas ali estavam sua esposa e filha. Então Jeff tomou uma decisão. Ele tirou o relógio do pulso e o entregou à esposa, dizendo que estava programado para 15 minutos e que, quando o tempo acabasse, ela deveria abrir a janela imediatamente. Após dizer isso, Jeff saiu como se estivesse possuído por uma divindade, indo até os lobisomens para o confronto final. Olhando para o céu de lua cheia, ele gritou: "Mostra tua cara, meu querido!" Poucos segundos depois, Jeff se transformou em um lobisomem, com músculos visivelmente mais fortes. Com apenas um olhar, ele agarrou o lobisomem inimigo pelo pescoço e, com força, o matou no local. Dentro da casa, a esposa, após ver tudo, levou rapidamente a filha para se esconder. Ela sabia que, embora Jeff tivesse eliminado a ameaça, agora ele já não conseguiria manter o controle humano. Ela colocou a filha dentro de um armário, pegou uma arma e se preparou para enfrentar Jeff. Mas afinal, quem estava lá fora era seu marido. Ela implorou para que ele se lembrasse dela. Mesmo quando Jeff entrou, não parecia haver consciência humana. A esposa tentou usar fotos para despertá-lo, mas acabou perdendo a esperança. Quando estava prestes a atirar, o relógio começou a tocar. Percebendo que já havia amanhecido, ela se virou e a luz do sol inundou a casa. Com a poeira caindo, ela baixou a cabeça.
Após alguns segundos de silêncio, ela olhou novamente. Jeff havia voltado à forma humana. E assim o filme chegou ao fim. Fala pessoal, tudo bem? Curtiu o filme? Se sim, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar. Se quiser mais resumos como esse, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora. Ele tem uma história tão boa quanto essa.